Confesso aos irmãos que quando o Senhor me deu o primeiro texto, Ele me deu somente o início da mensagem. Quem carrega sabe que às vezes Deus ele faz um negócio desse com a gente. E eu comecei a questionar com Deus em casa: Pai, o Senhor só me deu o início da mensagem, mas não me deu o final. O que eu vou terminar na mensagem do Senhor para a igreja? E Ele falou exatamente isso. Ele falou: deixa que eu trabalho. Só começa a fazer o trabalho, deixa que o restante eu faço. E o Senhor usou a vida do presbítero Márcio na leitura introdutória e falou comigo, e você vai terminar de falar a minha mensagem iniciando aquilo que ele falou. E eu questionei a Deus ali no canto, toda hora eu abrindo a Bíblia, procurando com o Senhor aonde estava o sentido disso que Deus estava falando, porque eu não estava entendendo que um texto tinha a ver com outro texto, eu não estava entendendo aonde que era a conexão que Deus estava querendo trazer. Ele falou: continua prestando atenção nas minhas palavras. E eu encontrei aonde está essa conexão, e eu preciso falar com os irmãos que não tenham medo de começar aquilo, mesmo que possa ser diferente aquilo que o irmão está tentando imaginar como que Deus começou e como que Ele vai terminar. Só continua prestando atenção naquilo que o Senhor está fazendo. Em qualquer lugar que o irmão coloque a planta dos pés, o Senhor vai falar com cada um. Vamos abrir primeiro as nossas Bíblias lá no livro, na primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo 11. No seu capítulo 11, a partir do verso 30, onde Paulo ele vai ensinar aos irmãos acerca, aqui mais específico, da ceia do Senhor, mas vamos usar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30 em diante. Depois a gente vai voltar um pouquinho na nossa Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, lá no seu capítulo 16, no verso 33. O presbítero Márcio leu o finalzinho da palavra introdutória. Meus irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30 em diante, vai dizer assim: e por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Agora lá no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33, vai dizer: e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Podemos assentar? Aleluia. Vamos meditar alguns minutinhos na palavra do Senhor. Meus irmãos, começando na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo aqui agora neste momento ele está enviando a primeira carta a este povo que morava lá na Grécia, lá na cidade de Corinto. Paulo ele vai escrever essa carta a esse povo crente, porque já existia a igreja em Corinto. Então, as cartas de Paulo é para exortar, é para ensinar a igreja de Jesus Cristo, a qual ele plantou no nome do Senhor. E a igreja em Corinto, nós sabemos, nós conhecemos a história, nós sabemos, nós lemos Bíblia, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que passava por muitas dificuldades. Aqui neste momento que Paulo escreve esta carta, é mais ou menos ali entre o ano 50 até o ano 60, depois da morte de Jesus Cristo, depois que esta igreja já está plantada, Paulo ele vai escrever esta carta em exortação ao povo da Grécia que morava na cidade de Corinto. E nós sabemos que a igreja do Senhor, em muitos aspectos, ela não mudou. Ela continua sendo a igreja do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo. Porém, nos aspectos humanos, nos aspectos pessoais,
ela ainda também continua sendo composta por pessoas, por homens e mulheres, que por mais que nós tentamos, ou por mais que nós tenhamos a capacidade de conhecer a voz do Senhor Jesus Cristo nos nossos corações, nós ainda continuamos a fazer coisas que as pessoas humanas fazem, que todos nós sabemos que desde o início da criação e da construção das igrejas, nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos fazendo aquilo que muitas vezes não apraz o coração de Deus. E não era diferente naquele povo em Corinto, naquele povo lá na Grécia, há 50 anos depois, 55 anos depois da morte de Jesus Cristo. Não está sendo diferente hoje, há 2000 e poucos anos depois da morte de Jesus Cristo, não está sendo diferente. Nós continuamos com talvez os mesmos problemas que aquele povo servo do Senhor tinha naquele tempo. E nós sabemos que a igreja de Corinto, o principal problema que existia dentro dela era a divisão que havia entre o povo de Deus. Alguns servos de Deus, eles criam unicamente em Jesus Cristo. Nós temos pessoas que são servas fiéis de Jesus Cristo em nosso meio. Algumas pessoas diziam que eles seguiam a Apolo, porque era uma pessoa intelectual, era uma pessoa que sabia teologia, era uma pessoa que sabia das palavras escritas, mas que muitos deles não tinham o entendimento espiritual do que aquela palavra estava querendo dizer no coração de cada um. E hoje nós vemos pessoas, seguindo intelectuais, seguindo teólogos, e não seguindo a Jesus Cristo. E eles também seguiam, uma parte da igreja de Corinto seguia aquilo que Pedro ensinava, e nós conhecemos quem foi Pedro na caminhada. Nós sabemos que para ele, pau é pau, pedra é pedra, quem com ferro será ferido. Era mais ou menos isso. Pedro era um homem estourado, ele não tinha muita paciência. Ele tinha crente naquela época que seguia os ensinamentos dele, que falavam: não, ele errou, ele tem que ser cobrado com aquilo que ele errou. E existem pessoas hoje no nosso meio que também se cobram ou cobram aos outros com pesos e medidas diferentes a qual nós queríamos que fosse pesados na nossa vida. E alguns daqueles que também estavam ali no meio seguiam a Paulo, aquele que plantou a igreja, aquele que era ali o cabeça, o líder, o chefe naquele lugar. Tinha pessoas que deixavam os ensinamentos de Jesus Cristo para seguir os ensinamentos do líder Paulo ali naquele momento. E hoje nós sabemos que existem pessoas em nosso meio que deixam os entendimentos, que deixam os ensinamentos de Jesus Cristo para seguir aos líderes que estão na direção da igreja. Irmão, o líder, certamente ele foi levantado por Deus para estar ali, mas o nosso primeiro pastor é Jesus Cristo. Os ensinamentos dele estão aqui. Jesus Cristo não erra, não errou com ninguém. Jesus Cristo foi o único santo. Qualquer homem na terra é passível de pecar. Qualquer homem na terra é passível de errar. Muitas vezes não queremos aceitar. Muitas vezes eu como líder eu não quero aceitar. Eu como dirigente eu não quero aceitar. Eu como líder de mocidade eu não quero aceitar, porque eu sou líder. Deus me colocou neste lugar, eu não erro. E muitas pessoas estão seguindo este caminho. E Paulo agora ele está ensinando aqueles: olha, no meio de vocês não podem haver esses tipos de divisão. Eu sou o líder daqui porque eu plantei, mas acima do meu entendimento, acima dos meus conselhos, vocês têm Jesus Cristo a quem seguir. E aqui Paulo agora ele vai começar a ensinar e voltar aquele povo que estava ali em Corinto aos moldes de Jesus Cristo. Fala: olha, para de seguir tal, para de seguir fulano, para de seguir ciclano, e coloque os seus olhos fitos em Jesus Cristo, que Ele é a verdade, Ele é o caminho. E mais à frente nós vamos ver que o povo de Corinto não tinha somente divisão dentro da igreja, assim como nos nossos dias não existe somente esse tipo de divisão dentro da igreja. Nós sabemos que dentro da igreja existem muitos pecados encobertos. Para muitos não é pecado
Para mim talvez pode não ser pecado, para o irmão pode ser, ou talvez o irmão pratica alguma coisa que no coração do irmão não é pecado, mas que pela luz da Bíblia é. Talvez o irmão pratica e faz alguma coisa que Jesus Cristo não falou sobre, mas nós sabemos que todo decorrer Deus condena como pecado. E agora Paulo ele vai falar: olha, povo de Corinto, vocês também precisam se ligar num assunto cuja é imoralidade. Para vocês talvez pode ser moral fazer tais coisas, mas para Jesus Cristo não é. Parem com a imoralidade. Parem com os julgamentos que vocês estão tendo sobre, porque você segue a Apolo, você julga quem segue a Cristo. Porque você segue a Pedro, você julga quem segue a mim. Porque você me segue, você julga quem segue a Jesus. Para com os julgamentos e vamos colocar os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. E Paulo ele vai continuar os seus ensinamentos e ele vai falar sobre: olha, vocês também precisam casar, vocês também têm relacionamentos conjugais, vocês homens tratam das suas mulheres, mulheres tratam dos seus homens, e assim vai, constituam família, e assim dentro da família adoram ao Senhor, porque o povo de Corinto também tinha problemas familiares, e nós hoje em dia dentro da igreja nós temos problemas familiares, e nós estamos deixando os problemas de dentro de casa tomar conta da adoração na casa do Senhor. Eu estou vindo para a igreja com a minha cabeça lá no problema que eu tenho no meu casamento. Irmão, culto ao Senhor é momento de cultuar a Deus. O problema você deixa lá fora e vem aqui orar, assim como a irmã falou. Levanta um clamor, mas não traga o problema para dentro da igreja, porque este problema estava acabando com a igreja de Corinto. E Paulo agora ele vai continuar a ensinar e vai falar: olha, vocês têm a liberdade de adorar a Deus. Vocês têm a liberdade de, da maneira qual vocês sentirem preparados, adorem a Cristo. Adorem a Deus da maneira que vocês sentirem vontade de adorar a Deus. Porém, existe acima da liberdade da adoração a Deus, existe a responsabilidade na adoração. Vocês têm a liberdade de adorar, mas vocês devem saber que vocês também existe a responsabilidade da adoração. E aqui Paulo agora ele vai chegar na parte em que Deus me deu sobre a adoração e comunhão dentro da igreja. E agora Paulo, depois de falar de todos os problemas que a igreja de Corinto tinha, Paulo agora vai falar: agora chegou o mais importante, que é o momento da adoração a Deus dentro da casa dele. E Paulo ele continua a falar sobre a nossa liberdade de adoração dentro da casa do Senhor. Nós podemos pular, nós podemos rodar, nós podemos sapatear, nós podemos dar glória a Deus alto, nós podemos bater palma, porque ninguém sabe de onde Deus nos tirou além de nós mesmos e Deus. Talvez lá no mundo a gente fazia muitas coisas e hoje nós estamos sendo julgados pela nossa forma de adoração. Paulo está falando: olha, você tem liberdade para adorar desse jeito, mas tenha responsabilidade também. E aqui agora, neste momento em que Deus me deu esta palavra, Paulo ele vai falar sobre a ceia do Senhor. E sobre a ceia do Senhor nós já aprendemos na escola bíblica dominical que é um culto normal como qualquer outro, só que com uma vírgula, só que com um porém. É um culto de adoração a Deus que ele não deve ser diferente de nenhum outro. Por quê? Porque todos os cultos a Deus é necessário nós termos reverência ao Senhor. Porém, o culto de Santa Ceia ele deve ser diferente, porque Paulo ele vai falar, e Jesus ele vai falar, que isso deve ser feito em memória do sacrifício. Então, o culto de Santa Ceia, ele é um culto. Nós devemos e temos que ter a reverência neste culto. Podemos adorar da liberdade que nós quisermos, mas porém também existe a responsabilidade. E Paulo agora ele vai falar: olha, e no meio do culto, ele vai começar essa parte dizendo assim: entretanto nisso que lhes vou dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo ele está começando a falar isso dentro do culto que o povo de Corinto estava prestando ao Senhor. Por quê? Porque o povo de Corinto estava colocando as divisões em primeiro lugar dentro do culto, porque o povo de Corinto estava colocando a imoralidade em primeiro lugar antes do culto, porque o povo de Corinto estava colocando seus problemas conjugais e matrimoniais em primeiro lugar diante do culto, estava esquecendo da adoração a Deus.
E Paulo agora ele vai falar: olha, eu não elogio vocês, porque a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Porque era necessário que o povo de Corinto escutasse isso daquele que levantou aquela igreja, que foi Paulo, foi o líder dali. Então, nada mais justo e nada mais sábio do que o líder local trazer a exortação para aquele povo naquele meio. Então, muitas vezes a gente vai vir para a igreja, a gente vai escutar uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra que vai nos encher a alma, não vai encher o nosso peito de felicidade. Falar: nossa, hoje Deus falou comigo. Mas também vai ter momentos em que o pastor, em que o líder, em que aquele que Deus colocar aqui para trazer a mensagem, ele vai trazer uma mensagem de exortação. E era essa mensagem que Paulo estava mandando para aquela igreja. Paulo, como pastor, como dirigente, como aquele que foi levantado por Deus para estar ali naquele momento, ele estava tratando com a sua autoridade que lhe foi dada e imposta. E foi necessário chegar a este ponto. Irmãos, foi necessário chegar ao ponto de Deus ter que usar o líder para repreender sobre o culto que eles estavam fazendo. As pessoas que sabiam a maneira correta de cultuar a Deus, as pessoas elas não estavam cultuando a Deus da maneira em que Deus quer. Estavam colocando outros problemas, estavam colocando outras coisas acima da adoração de Deus, acima da adoração a Deus. E chega ao ponto de Deus ter que usar o líder daquele lugar para falar: olha, Deus ele não se agrada com isso que vocês estão fazendo. Deus não está se agradando. Existem muitas divisões entre vocês. Vocês podem até se reunir como igreja, mas não estão fazendo o papel de igreja. Vocês podem ser conhecidos como igreja aos olhos do povo lá fora, mas a adoração que está chegando a Deus não é uma adoração de igreja. Não foi esse propósito que Deus colocou no meu coração para criar e para plantar essa igreja em Corinto. Não foi para vocês trazerem os seus problemas de casa para dentro da igreja, foi para vocês entenderem e crerem que Jesus, aquele que me mudou, porque nós sabemos da história de Paulo, nós sabemos de onde Deus tirou ele, nós sabemos como que foi a conversão de Paulo. Todos nós conhecemos, não precisa trazer agora aqui neste momento da mensagem. E Paulo ele entendeu aquele recado e foi repassar para a igreja porque foi necessário. Só que agora lá no finalzinho, Paulo vai falar: olha, é por isso que no meio de vocês existem muitos fracos. É porque vocês estão trazendo os problemas lá de fora aqui para dentro. É por isso que vocês estão fracos. É por isso que vocês estão doentes. É porque vocês não estão adorando a Deus da maneira correta. Não foi para isso que eu construí essa igreja. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi para isso, não foi por isso. Foi para honrar, glorificar e exaltar o nome dele. É por isso que no meio de vocês tem muitos que estão fracos. E hoje a gente não está sabendo de onde está vindo a nossa fraqueza. Sabe, a gente está orando para Deus, a gente está reclamando com Deus, a gente está clamando, reclamando, a gente está brigando com Deus, querendo discutir com Deus, querendo colocar Deus na parede, porque a gente não está entendendo de onde vem a nossa fraqueza. Está aqui, ó. Paulo está ensinando aquele povo de Corinto: a sua fraqueza está vindo daqui, ó, porque vocês estão indo para a igreja e não estão cultuando a Deus. Meu Deus, por que a gente está doente? Por que a doença não afasta a minha casa? Por que eu saio de doença entre doença, saio de doença entre doença? Deus me cura de uma, daqui 10, 15 dias tem outra. Deus me cura de um câncer, daqui a pouco aparece uma outra coisa. Deus cura o meu filho, Deus cura o meu marido, Deus cura o meu tio. Deus tira, Deus livra lá da cachaça, lá da maconha, lá do crack, lá da cocaína. Passa 6 meses na presença do Senhor, o camarada volta. Por quê? E a gente vai reclamar com Deus porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida. É porque nós não estamos reverenciando da maneira correta dentro da casa do Senhor. Por que que fulano morreu? Por que que fulano adormeceu? Por que que fulano não está mais em nosso meio? Eu gostava tanto daquele presbítero que estava na minha igreja. Quantas vezes você orou por ele para Deus continuar permanecendo com ele dentro da casa? Eu gostava tanto daquela irmã que estava aqui dentro. Quantas vezes você orou pelaquela irmã que estava aqui dentro? Você gostava muito dela. Mas aí a gente foi perceber depois
que ela saiu, depois que eles já foram dormir, depois que eles já se ausentaram do nosso meio, a gente vai sentir falta. E Paulo ele vai falar, olha, é por causa disso, é porque está faltando a adoração verdadeira dentro da casa do Senhor. E eu já, modo de dizer para meus irmãos, entre aspas, né, tem que deixar bem explicado, né, que eu já estou careca de escutar o pastor falando dentro da igreja, no culto, a lenha tem que trazer acesa, a gente tem que vir com vontade de adorar a Deus, a gente não tem que chegar aqui e esperar o culto estar pegando fogo, o altar pegando fogo, a gente já tem que trazer a lenha pronta, né? Quem queima, quem faz churrasco, quem sabe, ele sabe, a gente tem que já fazer pronto, porque até pegar fogo, até o negócio esquentar, já foi o tempo. A gente está preocupado em colocar fogo dentro do culto, mas a gente não está preocupado em já trazer aceso. E é por isso que Paulo está falando com aquele povo de Corinto, é por isso que vocês estão fracos, é por isso que vocês estão doentes, é por isso que alguns de vocês já se foram, já não estão mais no meio de vocês. E quando, porém, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não é examinar os outros, não é eu vir para a igreja e ficar procurando, nossa, porque o irmão não está dando glória a Deus, uma palavra linda, maravilhosa, gloriosa como essa, o irmão não está, não interessa porque ele não está, traga a sua lenha acesa para o culto, faça a sua parte para você não enfraquecer, para você não adoecer, para você não perder aquele que você gosta de dentro da igreja, ou até pior, para você não se perder de dentro da igreja, para você não se desviar. Comecem, povo de Corinto, povo grego, comecem a olhar, a examinar dentro de vocês, antes de examinar aqueles que estão afora. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Aleluia. Nós sabemos que nós temos um Deus de amor, nós sabemos que nós temos um Deus de compaixão, nós sabemos que nós temos um Deus justo, que nós temos um Deus que é fogo consumidor. Nós sabemos que a maior justiça que existe não é a do homem, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus ela não falha. Por que que eu quero ser tratado, eu quero usar 2 pesos e 2 medidas para o de fora, mas quando Deus pesa a mesma medida que eu estava usando, eu quero reclamar com Deus? E Paulo está falando, olha, para de fazer isso. Povo da Grécia, povo de Corinto, para de fazer isso, porque vocês estão passando por isso. Porque quando, porém, somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo aqui agora ele já abaixa o nível com aquele povo de dentro da igreja. O povo crente está sendo comparado com a condenação do povo do mundo. Irmãos, olha que ponto que chegou de Paulo, pastor daquela igreja, ter que colocar no mesmo patamar a condenação da igreja com a condenação do mundo. Estava acontecendo naquele meio. Espero que não aconteça na nossa casa de oração. Espero que não aconteça no nosso meio. Chegar ao ponto do pastor de Deus ter que usar o pastor, de usar o líder, para vir aqui na frente e nos comparar a nossa condenação com a condenação do mundo. E eu fico imaginando agora aquele povo de Corinto, escutando aquela mensagem. E paralelo a essa mensagem que estava sendo pregada lá em Corinto, lá na Grécia, João também estava pregando a palavra do Senhor em outro lugar. A epístola de João, a carta de João, ela não traz a quem ela foi escrita, né? A Bíblia ela não fala para quem, para qual pessoa específica, assim como Paulo escreveu ao povo de Corinto, que estava tendo aqueles problemas lá em Corinto, lá na Grécia. Agora, a carta de João ela é escrita à igreja. A carta de João ela é escrita aos crentes. Pode ser crente de Roma, pode ser crente da Grécia, pode ser crente de Portugal, pode ser crente da África, pode ser crente do Japão, pode ser crente daqui do Brasil, pode ser para nós aqui hoje, nesta noite, crentes. Mas a epístola, a carta de João foi escrita para os crentes, não foi para o povo lá de fora. E Paulo chegou ao ponto, e aqui que é onde veio a conexão que eu tanto pedi a Deus, e aqui que veio a conexão. Paulo ele chegou a comparar a condenação do crente. Nós sabemos que o crente não será condenado.
Nós sabemos que o crente vai subir para o céu. Nós sabemos que o crente terá a vida eterna. Mas chegou ao ponto de Paulo condenar o crente com a mesma condenação do povo lá de fora. E agora aqui, na epístola, na carta de João, a gente vai ver que João ele escreveu para os crentes. E aqui agora, nessa parte, Jesus, ele está falando para os crentes. Aqui é a parte importante em que nós devemos perceber, que nós devemos entender, que nós, por muito tempo, pastor, eu não quis entender a diferença que deve haver do povo crente para o povo do mundo. Nós somos povo de Deus, nós somos pecadores, tanto quanto eles, e eu nunca quis entender a diferença, mas hoje eu entendo que existem cartas, existem ensinamentos, existem coisas que foram escritas para eles, mas acima dessas coisas existem coisas que foram escritas para nós. Deus fez essa diferença. Jesus Cristo deu ensinamentos diferentes para aqueles que estão lá na rua. Jesus Cristo deu ensinamentos diferentes para aqueles que estão lá na boca de fundo, que não querem aceitar a Cristo. E agora tem palavras que é promessa só para crente, que não é promessa para quem está lá fora. Não é promessa para eles, é promessa para quem está aqui dentro. É promessa para aqueles que Paulo estava ensinando lá em Corinto. Olha, tem promessas que são para vocês, que não são para eles. E aqui João estava pregando para todas as igrejas. E João, ele usa as palavras de Jesus Cristo e fala: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Todas as repreensões que vocês escutam lá fora, Jesus falando, por quê? Porque Jesus ele estava anunciando a sua morte, e ele viu a sua morte, ele viu com o anúncio da sua morte, ele viu que quando a presença física dele ia se afastar daqueles homens, o povo começou a chorar, o povo começou a se desesperar, e Jesus ele começa falando: olha, eu vou me ausentar da presença de vocês, se vocês continuarem, ou se vocês não continuarem, eu vou me ausentar da presença de vocês. E eles, sabendo que já iam ficar sem a presença de Deus, eles já começam a chorar. Eles já entendem o ensinamento de Jesus Cristo naqueles momentos. Olha, Jesus ele vai se ausentar dali. E a gente não pode perder essa essência da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo no nosso meio. E eles começam a sentir falta, mesmo sem Jesus ter saído. E aqui a gente começa a perceber a diferença do crente lá de Corinto, que não queria perceber essa diferença de igreja, onde eles levavam todos os seus problemas pessoais para dentro da adoração. E agora aqui, os apóstolos, aquele que Jesus escolheu para estar perto dele, aqueles que largaram a família, os problemas familiares, aqueles que largaram os problemas das empresas, porque nós sabemos que tinha ali, apóstolos que tinham barcos de pesca. Nós sabemos ali que tinha pessoas ali que tinham família, e eles largaram todos aqueles problemas lá fora e vieram para cultuar a Jesus aonde Jesus caminhava. E aqui Jesus agora ele vai falar: olha, eu estou saindo de perto de vocês, eu estou me ausentando, eu estou indo embora. E ali eles começam a chorar, a se questionar, a se perguntar. Então Jesus ele vem trazer essa palavra de ânimo. Jesus ele vem trazer essa palavra para aqueles que, olha, um pouquinho antes, Jesus vai responder: agora vocês creem nas coisas que eu falo? Aproxima-se já a hora. Irmão, já está se aproximando a hora. Aqui Jesus estava falando da hora dele partir. Só que aqui agora dentro da igreja a gente tem que entender que está se aproximando a hora dele voltar. E os mesmos problemas ainda continuam dentro da igreja. Eles estavam preocupados com os problemas quando Cristo fosse. Paulo estava preocupado com os problemas de quando Cristo voltar. E hoje nós estamos tendo este problema porque Cristo aqui já foi. Cristo aqui ele já morreu. Cristo aqui ele já sofreu. Cristo aqui já tinha passado os seus piores momentos na terra. Aqueles que serviam a Cristo já viram todo o sofrimento de Jesus Cristo. Eles já sofreram. Cristo já morreu. Cristo já havia ressuscitado. Jesus agora aqui ele está falando: agora vocês estão crendo? Aproximam-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinhos.
mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Palavra de Jesus Cristo. E eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. E eu imagino que Paulo também tinha mandado aquela carta aos Coríntios, porque era necessário para que eles também tivessem paz. Imagina escutar toda aquela exortação e eles achando que o Paulo, seu líder, ele estava contra eles, mas na verdade Paulo estava preocupado com a volta de Jesus. Paulo estava preocupado em perder aquela igreja na volta de Jesus. Imagina o peso para a vida daquele homem, dele tanto ter sido doado para a casa do Senhor, e ele vê o seu povo, aquele povo que ele disciplinou, aquele povo que ele ensinou, aquele povo que ele discipulou, se perdendo porque não estava mais em reverência dentro do mundo. E aqui agora a gente consegue perceber neste mundo que Jesus agora está falando: olha, eu vou ir, vocês vão estar sem a minha presença física aqui, mas neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, mesmo dentro, aqui agora eu já volto lá para o ensinamento de Paulo, para os irmãos entenderem que existe uma conexão. Agora, neste momento, imagina para aquele povo as aflições, os medos, as angústias, tudo isso, a fraqueza, tudo isso é porque a gente não está dando a reverência devida no culto ao Senhor. Jesus ele estava falando que ele ia, Paulo estava aqui mencionando a sua volta, mas o ensinamento é o mesmo. A direção do caminho que muda, mas o ensinamento é o mesmo. Jesus ele estava preocupado com aqueles que iam ficar. Paulo também estava preocupado com aqueles que iam ficar. Jesus estava dando os ensinamentos, Paulo também estava dando os ensinamentos. E ambos, os dois, o líder, o pastor, o dirigente, aquele que está à frente, e Jesus Cristo, o líder, o pastor, o dirigente e aquele que está à frente, eles estavam falando a mesma coisa, para povos distintos, para povos diferentes. Um preocupado que ia sair, Jesus Cristo, e outro preocupado que iam voltar. Então, irmãos, muitos de nós estamos fracos, abatidos, muitos de nós estamos mortos na presença do Senhor. Muitas vezes não é por conta das ciladas do inimigo. Muitas vezes o diabo não tem nem culpa da sua vida ruim. Muitas vezes o diabo não tem nem culpa da minha vida ruim. Eu tenho culpa, porque eu estou trazendo os meus problemas para dentro da casa de adoração ao Senhor. O diabo não tem nada a ver. Ele não lançou seta nenhuma na sua vida. Ele não botou laço nenhum para você tropeçar. É você que está tropeçando sozinho. É você que está lançando o dardo. É você que está puxando a flecha e saindo correndo para lá querer ser o alvo. Muitas vezes o problema está dentro de nós. Mas a gente vai entender, no mundo nós teremos aflições, mas tem um bom ânimo. Jesus Cristo venceu. E Jesus Cristo ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder. É Ele que levanta a quem nos exorta. É Ele que nos levanta a quem está na nossa frente. É Ele que nos levanta a seguir, a caminhar à frente, para que nós não venhamos morrer, ou ficar fracos, assim como Paulo estava dizendo, ou ficar entristecidos, assim como Jesus também estava dizendo. Vamos ter mais reverência no culto, vamos trazer a lenha acesa, vamos trazer culto, vamos cultuar ao Senhor, vamos idolatrar ao Senhor, vamos reverenciar ao Senhor. Deixa seu cantor famoso lá fora, pode ser gospel, para com isso, vamos idolatrar ao Senhor. Vai ter um show, vai ter um culto, vamos cultuar a Deus. Vai ter um show lá fora, você quer ir? É dia de culto. Chega para o seu irmão, chega para o seu amigo e fala: olha, é dia de culto. Eu prefiro cultuar ao meu Deus do que ir lá ver fulano cantar. É o dia de eu cultuar a Deus aqui dentro. Então vamos vir, vamos cultuar a Deus para a gente não ficar fraco, para a gente não ficar abatido e para a gente não perecer, assim como Paulo estava com medo. Mas Jesus ele estava exortando e falando: eu venci o mundo, eu vou. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade de Jesus.